Por que uma pessoa tão bondosa como ela mora nas ruas? A vida não é justa. Olá! Seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Dona Celeste era uma senhorinha de 75 anos que morava nas ruas havia tanto tempo que era difícil lembrar quando tudo havia começado. Para os moradores do bairro, ela era uma figura constante, um rosto familiar em meio ao movimento frenético da cidade. Pequena e encurvada pelo peso dos anos, seus olhos ainda mantinham um brilho caloroso, e seu sorriso era sincero e contagiante. Mesmo com todas as dificuldades, Dona Celeste parecia carregar um pedaço de luz consigo, uma esperança que muitos não conseguiam entender. Os que passavam pelas ruas a conheciam bem. Dona Celeste era querida, pois mesmo sem ter quase nada, ela dividia o pouco que tinha com quem mais precisava. Se lhe dessem um prato de comida quente, e ela visse outro em situação de fome, dividia sem hesitar. Era algo que fazia parte de sua natureza. Por mais que lhe faltasse conforto ou um teto, lhe sobrava generosidade. Ela sempre dizia que, enquanto pudesse oferecer um sorriso ou um pedaço de pão, sua existência tinha um propósito. Um dia, enquanto estava sentada em seu cantinho costumeiro, um lugar ao lado de uma marquise onde conseguia evitar a chuva e o vento frio, uma jovem, chamada Ana, que sempre ajudava a Dona Celeste quando a encontrava, se aproximou com um pequeno embrulho de comida. Ana não entendia como aquela mulher tão frágil conseguia continuar sorrindo apesar de todas as adversidades. Dona Celeste, trouxe um pouco de sopa para a senhora, disse Ana, sorrindo e entregando o embrulho. Está bem quentinha, acabei de buscar no restaurante ali da esquina. Dona Celeste sorriu, aceitando o embrulho com gratidão. Minha linda flor, que Deus te abençoe por isso, disse ela, com a voz suave e cheia de ternura. Ana se sentou ao lado da velhinha por um momento, observando-a com carinho enquanto ela abria o embrulho e começava a comer devagar. Depois de algumas colheradas, Dona Celeste parou, olhou ao redor e avistou um homem do outro lado da rua. Ele estava encolhido contra a parede, claramente com fome e frio. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e chamou por ele. Ei, rapaz! Venha aqui, venha comer um pouco, acenou com a mão, sorrindo. Ana suspirou. A cena era linda, mas também preocupante. Dona Celeste, se a senhora continuar dividindo tudo o que tem, vai acabar passando necessidades, disse Ana, balançando a cabeça. A senhora precisa pensar um pouco mais em si mesma. Dona Celeste se virou para Ana, seu sorriso ainda presente, e respondeu. Minha querida, eu não consigo estar bem comigo mesma se vejo alguém com menos do que eu. Dividir com os outros é o que me faz sentir viva. Faz eu me sentir melhor. O homem atravessou a rua e aceitou a sopa, murmurando palavras de agradecimento enquanto bebia o caldo quente que Dona Celeste lhe entregará. Ana observou a cena, sentindo um misto de admiração e preocupação. Era difícil compreender como alguém que tão pouco tinha ainda assim dava tanto. Durante o dia, Dona Celeste gostava de caminhar pela região, conversando com os comerciantes e cumprimentando os moradores. Muitos lhe ofereciam algo, uma fruta, uma garrafa de água, uma moeda, e ela sempre aceitava com gratidão, mas jamais sem compartilhar sua alegria em troca. Era comum vê-la parando para brincar com crianças, que se encantavam com as histórias que ela contava sobre fadas e seres mágicos. Havia uma magia especial em Dona Celeste que atraía as pessoas ao seu redor. À noite, as coisas eram diferentes. Quando o sol se punha e o movimento da cidade diminuía, a realidade de Dona Celeste se tornava mais dura. O frio era implacável, e o concreto não oferecia conforto. Muitas vezes, a fome não era saciada, e as dores do corpo, resultado de anos dormindo no chão, se tornavam mais intensas. Nesses momentos, quando ninguém estava olhando, era possível ver Dona Celeste derramando algumas lágrimas. Ninguém sabia do seu passado, e ela também não fazia questão de contar. Era um segredo que guardava consigo, algo que pertencia apenas a ela. Uma noite, enquanto tentava dormir, encolhida embaixo de uma coberta velha, Dona Celeste ouviu passos se aproximando. Abriu os olhos e viu João, um rapaz que trabalhava como vigia noturno em uma das lojas da rua. Ele se ajoelhou ao lado dela e a chamou baixinho. Dona Celeste, a senhora está acordada? Ela se mexeu devagar, ajeitando a coberta sobre os ombros. Estou sim, meu filho. O que houve? João tinha nas mãos uma sacola de papel.
Ele abriu e mostrou um sanduíche e uma garrafa térmica. Trouxe um pouco de café e um lanche para a senhora. Sei que as noites têm sido bem frias. Os olhos de Dona Celeste se encheram de lágrimas, mas um sorriso carinhoso iluminou seu rosto. Ela pegou o sanduíche e segurou as mãos de João por um momento. Meu querido, você é um anjo. Que Deus te abençoe sempre. João sorriu timidamente e assentiu. A senhora merece, Dona Celeste. A gente vê como a senhora é boa com todo mundo. Isso é o mínimo que podemos fazer. Dona Celeste, então, ofereceu metade do sanduíche a João. Vamos dividir, meu filho. Assim, ficamos ambos bem alimentados. João hesitou, mas conhecendo Dona Celeste, sabia que não adiantava recusar. Aceitou o pedaço com um sorriso. A senhora não tem jeito, né? Sempre dividindo. Ela riu baixinho. Ora, meu filho, se não dividirmos o que temos, qual é o sentido da vida? João passou um tempo conversando com ela antes de voltar ao trabalho. Esses momentos de solidariedade e carinho eram o que mantinham Dona Celeste seguindo em frente. As noites eram difíceis, mas o amor que ela recebia, por menor que fosse, aquecia seu coração. Na manhã seguinte, Dona Celeste acordou cedo, como sempre fazia. O sol estava nascendo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Ela se espreguiçou e ajeitou suas coisas, arrumando a coberta e o pequeno saco onde guardava suas poucas posses. Era dia de feira no bairro, e ela gostava de caminhar por entre as barracas, conversando com os feirantes e aproveitando o movimento. Enquanto caminhava, encontrou Dona Lourdes, uma das feirantes que sempre lhe oferecia frutas que não estavam mais tão boas para vender, mas ainda serviam para comer. Bom dia, Dona Celeste. Saudou Dona Lourdes, sorrindo. Tem umas bananas aqui que não estão mais bonitas, mas estão bem docinhas. Quer levar? Bom dia, minha amiga. Claro que quero. Deus te abençoe pela gentileza, respondeu Dona Celeste, pegando as bananas e colocando-as na sua sacola. Ela continuou seu caminho, conversando com um e outro, sempre com seu sorriso caloroso. Em certo momento, viu uma criança sentada na calçada, chorando. A menina parecia perdida, seus olhos estavam vermelhos, e ela soluçava. Dona Celeste se aproximou devagar, ajoelhando-se diante dela. Ei, minha querida, o que aconteceu? Você está perdida? Perguntou com a voz doce. A menina assentiu, limpando o nariz com as costas da mão. Eu perdi minha mãe, disse ela, soluçando. Dona Celeste sorriu para a menina e lhe entregou uma das bananas que havia recebido de Dona Lourdes. Aqui, minha flor, coma uma banana enquanto a gente procura sua mãe, certo? Vamos juntas. A menina pegou a fruta, ainda chorando, e Dona Celeste segurou sua mãozinha, ajudando-a a se levantar. Juntas, elas caminharam pela feira, perguntando por uma mulher que estivesse procurando a filha. Não demorou muito para encontrarem uma mulher desesperada, olhando em todas as direções, chamando por Ana. Mãe! Gritou a menina, soltando a mão de Dona Celeste e correndo em direção à mulher. A mãe abraçou a filha com força, e seus olhos encontraram os de Dona Celeste. Ela veio em direção à velhinha, ainda abraçando a filha. Obrigada, muito obrigada por ajudar minha filha, disse ela, visivelmente emocionada. Não sei como agradecer. Dona Celeste sorriu e balançou a cabeça. Não precisa agradecer, minha querida. Fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Que Deus abençoe vocês duas. A mulher pegou uma nota de dinheiro na bolsa e tentou entregar a Dona Celeste, mas ela recusou gentilmente. Não, não, guarde seu dinheiro. Eu já recebi minha recompensa vendo o sorriso da sua pequena. A mulher insistiu, mas Dona Celeste se manteve firme. Depois de agradecer mais uma vez, a mãe e a filha seguiram seu caminho, e Dona Celeste continuou sua caminhada pela feira, sentindo-se feliz por ter ajudado. As pessoas no bairro sempre viam Dona Celeste sorrindo, mesmo quando sabiam que ela não tinha onde dormir ou o que comer. Mas havia momentos, quando ela pensava que ninguém estava olhando, em que sua expressão mudava. Naqueles momentos, seus olhos se perdiam em um ponto distante, e um peso invisível parecia cair sobre seus ombros. Ninguém sabia de onde vinha aquela tristeza, e poucos ousavam perguntar.
Dona Celeste era um mistério, uma mulher que vivia na rua e, ainda assim, parecia ter um coração cheio de amor para dar. Havia uma noite em especial que ela lembrava com dor. Uma noite de inverno, muitos anos atrás, quando ainda não estava sozinha. Havia uma época em que Dona Celeste tinha uma família, um lar. Mas as coisas mudaram, e um dia ela se viu sem ninguém, perdida no mundo. A rua se tornou seu único refúgio, e ali ela ficou. Talvez fosse por isso que ela se recusava a sair dali, mesmo quando as pessoas ofereciam ajuda. A rua era tudo o que lhe restava, e, de alguma forma, ela havia aprendido a amá-la, a encontrar beleza nos pequenos gestos, nas conexões com as pessoas que conhecia. Uma noite, enquanto o vento frio soprava pelas ruas desertas, Dona Celeste estava sentada em seu cantinho, abraçada a si mesma para tentar se aquecer. Um casal passou por ela, e a mulher parou, olhando para a senhorinha. — Você está bem, senhora? Perguntou a mulher, preocupada. Dona Celeste ergueu o rosto e sorriu, mesmo com os lábios tremendo de frio. — Estou bem, minha filha. O frio faz parte da vida, né? A mulher olhou para o marido, que assentiu, e então tirou o cachecol do pescoço e o colocou em volta dos ombros de Dona Celeste. — Fique com isso. Vai ajudar um pouco, disse ela, sorrindo. Dona Celeste olhou para o cachecol e depois para a mulher, seus olhos marejando. — Você é um anjo. Que Deus abençoe você e sua família, disse, com a voz embargada. Nós é que agradecemos pela sua bondade, senhora. Tenha uma boa noite, respondeu a mulher, antes de seguir seu caminho com o marido. Dona Celeste apertou o cachecol contra si, sentindo o calor do tecido e o carinho do gesto. Em meio ao frio, em meio à solidão, ainda havia bondade no mundo. E isso, para ela, era o suficiente. Naquela noite, Dona Celeste se sentou em um lugar mais protegido, pois ia começar a chover. Ela se agasalhou com o que tinha e começou a pensar sobre o passado e, aos poucos, adormeceu. Vamos voltar um pouco no tempo, há exatamente 55 anos atrás. Naquela época havia uma linda jovem, filha de uma família rica, chamada Jéssica. Jéssica era amável, gentil e cheia de energia. Todos a amavam. Onde quer que fosse, o local parecia ganhar vida, emanando uma energia maravilhosa. Todos a queriam por perto e a protegiam. Seu sorriso era contagiante, e sua bondade parecia não ter limites. A melhor amiga de Jéssica era Maria. Maria era o oposto de Jéssica, invejosa, malcriada e muito arrogante. Mas Jéssica não enxergava isso. Para ela, Maria era como uma irmã. As duas haviam crescido juntas, dividindo momentos felizes e tristes, confidências e segredos. Pelo menos era o que Jéssica acreditava. O que ela não sabia era que, por trás do sorriso de Maria, havia uma inveja crescente, um ressentimento que só aumentava com o passar dos anos. Maria sempre se sentia desconfortável perto de Jéssica. Ela via sua amiga recebendo todas as atenções, sendo admirada por todos e amada por Jonas, o rapaz mais bonito e gentil da cidade. Maria tinha sentimentos por Jonas desde que eram crianças, e quando Jéssica começou a namorar com ele, aquilo partiu seu coração. Uma noite, em casa, Maria desabafou com sua mãe, deixando escapar toda a raiva e a frustração que vinham crescendo dentro dela. Ela tem o melhor namorado do mundo, mamãe. Os pais dela a tratam como uma princesa. Ela tem as melhores notas da escola. Eu não suporto ver a Jéssica ter tudo. Eu merecia isso, não ela. Maria falou, os olhos cheios de lágrimas, enquanto andava de um lado para o outro no pequeno quarto. Sua mãe, uma mulher simples e de coração bondoso, olhou para a filha com tristeza. Minha filha, você precisa esquecer isso. A inveja só vai te machucar. Jéssica é sua amiga, não é? Por que você não tenta ficar feliz por ela? Vocês são como irmãs, Maria. Encontre o que te faz feliz, siga seu próprio caminho, aconselhou a mãe, tentando trazer algum conforto. Mas Maria não queria ouvir. Sua mente estava tomada por uma única ideia, ela queria o que, em sua visão, era dela por direito. Ela queria Jonas. Ela queria a atenção que Jéssica recebia. E, para isso, ela seria capaz de qualquer coisa. Com o passar dos meses, Maria começou a traçar um plano. Ela sabia que Jéssica confiava nela cegamente.
sabia de todos os segredos, dos medos e das inseguranças da amiga. Aos poucos, Maria começou a usar essa confiança para manipular Jéssica, sempre sutilmente, sempre de maneira que ninguém percebesse. Começou a plantar dúvidas na cabeça da amiga sobre o relacionamento dela com Jonas. Você acha que Jonas está realmente feliz, Jéssica? Perguntava Maria, fingindo preocupação. Às vezes, eu vejo meio distante, sabe? Talvez ele esteja passando por algo e não quer te contar. Jéssica, que amava Jonas com todo o seu coração, começava a ficar preocupada. Maria era sua melhor amiga, e ela não tinha motivos para duvidar dela. Aos poucos, as sementes da dúvida foram crescendo. Jéssica passou a questionar Jonas, a exigir mais do que lhe podia oferecer. O relacionamento, que antes era cheio de amor e cumplicidade, começou a se desgastar. Maria, por outro lado, estava sempre lá para confortar Jonas quando ele se sentia frustrado. Ela se aproximava dele, oferecia um ombro amigo, mostrava-se compreensiva. Ela sabia exatamente o que dizer para ganhar a confiança dele. E assim, dia após dia, Maria foi se infiltrando na vida de Jonas, tomando para si o papel que antes era de Jéssica. Uma noite, enquanto Jonas estava sentado sozinho no parque, pensando nos problemas que vinham enfrentando no relacionamento, Maria se aproximou. Ela se sentou ao lado dele, oferecendo um sorriso suave. Você está bem, Jonas? Parece tão abatido ultimamente, disse ela, colocando a mão suavemente sobre o ombro dele. Jonas suspirou, olhando para o chão. Eu não sei, Maria. Parece que nada do que eu faço é suficiente para Jéssica. Eu a amo, mas ultimamente, sinto que estamos nos afastando cada vez mais. Maria fingiu empatia, mas, por dentro, sentia uma satisfação fria. Talvez você só precise de alguém que te entenda melhor, alguém que esteja sempre do seu lado, ela disse, olhando-o nos olhos. Alguém que veja o quanto você é especial. Jonas ergueu o olhar, confuso. Havia algo na maneira como Maria o olhava que ele não conseguia entender. Mas, naquela noite, ele estava vulnerável, e Maria sabia disso. Ela se aproximou um pouco mais, e antes que ele pudesse reagir, ela o beijou. Jonas, pego de surpresa, hesitou, mas acabou correspondendo. Era um momento de fraqueza, e Maria estava ali para se aproveitar disso. Nos dias seguintes, Maria se certificou de que Jéssica descobrisse sobre o beijo. Ela não disse diretamente, mas deixou pistas. Começou a fazer comentários sutis, falando sobre como Jonas parecia distante, sobre como havia rumores na cidade. Jéssica, que já estava insegura, acabou descobrindo a traição, e seu coração se partiu. Ela confrontou Jonas, e ele, cheio de culpa, confessou. O relacionamento acabou, e Jéssica se viu sozinha, desamparada. Maria, porém, não parou por aí. Ela não queria apenas Jonas, queria tudo que Jéssica tinha. Começou a se aproximar dos pais de Jéssica, fingindo preocupação com o estado emocional da amiga. Ela se fazia presente, ajudava na casa, trazia pequenas lembranças. Aos poucos, foi ganhando a confiança deles também. Jéssica, por outro lado, estava cada vez mais isolada, deprimida pela perda do namorado e pela sensação de traição por parte de Maria. Uma tarde, Maria se aproveitou da vulnerabilidade de Jéssica e começou a espalhar rumores sobre ela. Contava a todos que Jéssica estava perdendo o controle, que não conseguia lidar com as frustrações que apareciam, que talvez estivesse ficando louca. Os pais de Jéssica, preocupados, começaram a duvidar da sanidade da filha. E Maria, sempre sorridente, estava lá para oferecer conforto e apoio. Eu só quero ajudar, senhor e senhora Albuquerque, dizia Maria, com uma expressão preocupada. Jéssica não está bem, e eu faria qualquer coisa para vê-la feliz de novo. Talvez seja melhor ela passar um tempo longe, em um lugar tranquilo, onde possa descansar. Os pais de Jéssica, exaustos e confusos, acabaram concordando. Foi assim que Jéssica foi mandada para um sanatório, isolada do mundo, sem entender o que estava acontecendo. Maria, finalmente, tinha tudo o que sempre quis, a confiança dos pais de Jéssica, a casa onde antes ela era apenas uma visitante, e Jonas, que agora estava cada vez mais próximo dela, embora ainda se sentisse culpado pelo que havia acontecido. Com o passar dos meses, Maria se instalou na casa da família Albuquerque.
Ela se apresentava como uma filha para os pais de Jéssica, ajudava nas decisões da casa, e aos poucos foi ganhando controle sobre os negócios da família. Aquele era o objetivo final de Maria: tomar tudo que era de Jéssica, torná-la irrelevante e apagá-la da história. Porém, por mais que tivesse conquistado tudo o que desejava, Maria nunca se sentiu realmente feliz. Havia um vazio constante, uma insatisfação que não desaparecia. Jonas, apesar de estar ao lado dela, nunca amou como amou Jéssica. Ele estava ali mais por culpa do que por amor, e isso era evidente. Os pais de Jéssica, embora a tratassem bem, nunca deram a Maria o carinho que davam à própria filha. Eles ainda se preocupavam com Jéssica, e isso incomodava Maria profundamente. E assim, ano após ano, Maria continuou vivendo naquela casa, cercada de riquezas e conforto, mas vazia por dentro. Ela havia destruído a vida de Jéssica, mas não conseguiu encontrar a felicidade que tanto almejava. Seu coração estava cheio de amargura, e a cada noite, quando se deitava na cama luxuosa que antes pertencia a Jéssica, sentia o peso de suas próprias escolhas. Enquanto isso, Jéssica, em algum lugar distante, lutava para encontrar um sentido em meio à escuridão em que fora jogada. Dona Celeste acordou assustada no meio da noite, lágrimas escorrendo pelo rosto. O som da chuva batendo na calçada ao seu redor se misturava ao eco dos sonhos dolorosos que a atormentavam. Ela abraçou a si mesma, tentando se acalmar. Respirou fundo algumas vezes e, exausta, acabou voltando a dormir. Mais uma vez, o passado a envolveu, e ela se viu de volta a uma época que preferia esquecer. Há 55 anos atrás. Maria havia conseguido tudo o que sempre sonhara. Após a internação de Jéssica no sanatório, ela se tornou a peça central da família Albuquerque. Ela conquistou a confiança dos pais de Jéssica e dirigia todos os negócios da família com uma mão de ferro, se apresentando como alguém que se importava profundamente com o legado dos Albuquerque. Com o tempo, Jonas, cada vez mais próximo de Maria, acabou sendo convencido pelos pais a pedir sua mão em casamento. Foi uma cerimônia simples, mas luxuosa. Maria estava deslumbrante em seu vestido branco, e tudo parecia perfeito. Mas, por dentro, Maria sabia que algo faltava. Ela conseguiu o que sempre quis, a posição de esposa de Jonas, o controle sobre os negócios da família, mas ainda sentia um vazio que não conseguia preencher. Ela sabia que, para consolidar sua vitória, precisava de algo mais. Ela precisava de um filho. Os meses se passaram, e Maria tentava engravidar, mas a cada mês, a decepção crescia. Jonas parecia não se importar tanto, dizendo que o importante era estarem juntos, mas para Maria, isso era inaceitável. Ela precisava de um herdeiro, precisava completar a imagem de família perfeita que construiu com tanto esforço. Quando os médicos lhe disseram que havia poucas chances de engravidar, Maria decidiu que não deixaria esse obstáculo destruir seus planos. Ela resolveu fingir uma gravidez. Naquela noite, ao jantar, Maria olhou para Jonas com os olhos cheios de um brilho fingido e anunciou a notícia. Jonas, querido, tenho uma surpresa para você, disse ela, sorrindo enquanto segurava a mão dele. Estou grávida. Jonas parou por um momento, o garfo a meio caminho da boca. Seus olhos se arregalaram, e um sorriso incrédulo tomou conta de seu rosto. Sério, Maria? Ele se levantou e a abraçou, rindo de felicidade. Isso é maravilhoso. Eu não acredito. Vamos ter um bebê. Maria retribuiu o abraço, seu sorriso escondendo a mentira. Ela sabia que teria que ser cuidadosa, mas estava disposta a fazer o que fosse preciso. Nos meses seguintes, ela começou a usar uma barriga falsa, aumentando-a gradualmente para parecer que a gravidez estava evoluindo. Todos acreditavam, Jonas, os pais de Jéssica, os amigos da família. Maria se tornou o centro das atenções mais uma vez, e dessa vez, parecia que nada poderia dar errado. Mas, no fundo, Maria sabia que a mentira não poderia durar para sempre. Ela precisaria de um bebê, ou tudo desmoronaria. Então, começou a planejar uma solução desesperada. Procurou contatos obscuros, tentando encontrar um bebê que pudesse adotar ilegalmente, alguém que pudesse ser comprado e entregue a ela como se fosse seu filho biológico. Era um plano arriscado, mas Maria não via outra saída. Enquanto isso, Maria se certificou de que Jéssica soubesse de tudo o que estava acontecendo. Ela queria que Jéssica, isolada no sanatório, soubesse que ela havia vencido.
Mandou cartas anônimas ao lugar onde Jéssica estava internada, descrevendo como Jonas estava feliz, como ela estava construindo uma família perfeita. As palavras eram frias e cruéis, desenhadas para ferir. E funcionaram. Jéssica, ao ler aquelas cartas, se sentia cada vez mais destruída. A dor e a desesperança aumentavam, e parecia que não havia mais esperança para ela. Os meses se passaram, e Maria decidiu que era hora de encerrar a farsa. Fingiu que havia perdido o bebê. Era uma noite chuvosa, e ela acordou Jonas aos gritos, fingindo estar em dor extrema. Jonas! Jonas, me ajude! Ela gritava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jonas entrou em pânico, chamando um médico, mas quando finalmente chegaram ao hospital, Maria declarou que havia perdido o bebê. Jonas ficou devastado. Ele chorou ao lado de Maria, segurando sua mão, acreditando que ela estava sofrendo tanto quanto ele. Maria fingiu luto, abraçou Jonas e sussurrou palavras de consolo, mas por dentro, tudo o que ela sentia era um frio vazio. Ela não se importava com a perda, a gravidez nunca fora real. Tudo o que importava para ela era manter a ilusão de controle. Na verdade, o médico havia sido contratado por Maria, para que sua mentira desse certo. Enquanto isso, a mãe de Maria, que sempre soube de tudo, se consumia em culpa. A velha mulher não conseguia mais suportar o peso do que a filha havia feito. Ela via Jonas destruído, via a tristeza nos olhos dos pais de Jéssica, e não conseguia mais fingir que aquilo era certo. Uma noite, enquanto Maria estava fora, a mãe de Maria tomou uma decisão. Pegou um velho caderno e escreveu tudo o que sabia, cada mentira, cada manipulação, cada maldade que Maria havia cometido. No dia seguinte, ela foi ao sanatório onde Jéssica estava internada. Quando viu a jovem, tão frágil e abalada, seu coração se partiu. Com as mãos trêmulas, entregou o caderno a Jéssica. Minha querida, eu sei que nada do que eu diga vai apagar o que você passou, mas você precisa saber a verdade. Maria mentiu para você, para todos nós. Tudo isso é culpa dela, disse a mãe de Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Jéssica pegou o caderno, os olhos arregalados, sem acreditar no que estava acontecendo. Ela leu as primeiras páginas, e a verdade foi se revelando diante dela. A traição de Maria, as mentiras, a falsa gravidez, tudo estava ali, registrado. A dor em seu peito foi substituída por uma raiva silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, Jéssica sentiu uma chama de esperança. Ela não estava louca. Tudo o que havia acontecido tinha uma explicação, e agora ela tinha a verdade em suas mãos. Depois de contar a verdade a Jéssica, a mãe de Maria foi até a casa dos pais de Jéssica. Eles a receberam com surpresa, sem entender o que ela fazia ali tão tarde da noite. Sentada na sala da mansão, a velha mulher confessou tudo. Contou como Maria havia manipulado Jéssica, como tinha feito Jonas acreditar em uma gravidez falsa, como havia mentido para todos e destruído a vida de sua melhor amiga. Os pais de Jéssica ficaram em choque, sem acreditar no que ouviam. A mãe de Maria entregou o caderno a eles, como prova das palavras que dizia: Eu sei que minha filha cometeu erros terríveis, e não espero que vocês a perdoem, disse ela, com a voz trêmula. Mas eu precisava contar a verdade. Eu não podia mais viver com essa culpa. Os pais de Jéssica ficaram arrasados. Tudo o que haviam acreditado, tudo o que pensavam saber, estava errado. Eles se olharam, sem saber o que fazer, sem saber como consertar o mal que havia sido feito à filha. A dor e o remorso tomaram conta deles, e uma decisão começou a se formar em suas mentes: eles precisavam trazer Jéssica de volta para casa. A última pessoa a saber da verdade foi Jonas. A mãe de Maria o chamou em um encontro particular e contou tudo o que sua filha havia feito. Jonas ouviu em silêncio, sua expressão mudando lentamente de surpresa para desgosto e, finalmente, para raiva. Ele não conseguia acreditar que havia sido enganado durante tanto tempo, que a mulher com quem ele se casara havia mentido sobre tudo, destruindo Jéssica e manipulando todos ao seu redor. Quando Jonas voltou para casa naquela noite, confrontou Maria. Ela tentou negar, tentou convencê-lo de que tudo aquilo era uma mentira, mas Jonas não estava disposto a ouvir. Ele tinha o caderno em mãos, a prova irrefutável de todas as mentiras e manipulações de Maria. Ele gritou, descontou toda a raiva e frustração que sentia, enquanto Maria chorava, tentando se justificar, tentando se salvar. Mas não havia mais nada a ser feito.
Você destruiu tudo, Maria. Destruiu Jéssica, destruiu minha vida, destruiu a família dela. Como você pôde ser tão cruel? Gritou Jonas, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca vou te perdoar por isso. Maria, agora sozinha, percebeu que tudo que havia conquistado estava desmoronando. Sua mãe havia traído, a verdade estava exposta, e todos que ela havia manipulado estavam se afastando. Pela primeira vez, Maria sentiu o verdadeiro peso de suas ações, e o vazio dentro dela se tornou insuportável. Ela se viu diante de uma casa vazia, cercada por tudo o que um dia desejou, mas sem ninguém ao seu lado. Sua vitória, afinal, não passava de uma ilusão. Enquanto Maria se deparava com as consequências de seus atos, Jéssica finalmente tinha a chance de voltar para casa. Com a ajuda de seus pais, ela deixou o sanatório, ainda fragilizada, mas determinada a reconstruir sua vida. A dor que sentia era profunda, mas agora, com a verdade revelada, ela podia começar a se curar. Dona Celeste, em seu sono agitado, revivia cada momento, cada emoção. Seu coração estava pesado, mas, ao mesmo tempo, havia uma fagulha de esperança. Talvez, um dia, fosse possível encontrar paz, mesmo depois de tudo. Dona Celeste acordou novamente, desta vez com o coração pesado. A noite estava fria, e ela se encolheu sob os cobertores velhos que tinha conseguido. Sentada na calçada, os sons da cidade a rodeavam. Ela suspirou, olhando para as estrelas que brilhavam fracas entre as nuvens escuras. Sua mente estava cheia de lembranças de um passado que preferia esquecer, mas que, inevitavelmente, a assombrava. Dona Celeste tentou dormir mais uma vez e conseguiu. De volta ao passado, Maria estava sozinha no quarto luxuoso que agora era seu, sentada diante do espelho, encarando o reflexo de uma mulher que havia conquistado tudo o que sempre desejou e, ainda assim, se sentia vazia. Ela havia conseguido se casar com Jonas, havia conquistado o controle sobre a família Albuquerque, com isso, o poder e a riqueza que tanto almejara. Mas, enquanto se olhava no espelho, tudo o que conseguia ver era o reflexo de uma mentira. Jonas estava cada vez mais distante. Desde a farsa da gravidez e a perda do bebê, ele parecia alheio a tudo, envolto em uma tristeza profunda. Ele evitava Maria, e os momentos de carinho e cumplicidade que um dia haviam compartilhado se tornaram memórias distantes. Jonas não sabia, mas Maria também estava presa em uma tristeza sem fim, uma tristeza que ela não podia admitir. Afinal, ela tinha vencido, não tinha? Por que, então, se sentia tão infeliz? Uma noite, Jonas entrou em casa tarde, como vinha acontecendo nos últimos meses. Ele nem mesmo olhou para Maria ao passar pela sala de estar. Apenas murmurou um cumprimento e seguiu em direção ao quarto. Maria sentiu o peito apertar. Não conseguia mais suportar aquele vazio, aquela indiferença. Levantou-se e foi atrás dele, determinada a confrontá-lo. Jonas, podemos conversar? Perguntou, a voz hesitante, enquanto parava na porta do quarto. Jonas se virou, os olhos cansados encontrando os dela. Ele suspirou profundamente antes de responder. O que você quer, Maria? Estou exausto. Não é um bom momento. Não é um bom momento há meses, Jonas. Respondeu ela, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Nós não somos mais os mesmos. Você não me olha mais, não fala mais comigo. O que aconteceu com a gente? Jonas fechou os olhos por um momento, tentando controlar as emoções que fervilhavam dentro dele. Finalmente, ele abriu os olhos e respondeu. O que aconteceu, Maria? Tudo isso é uma mentira. Nós somos uma mentira. Eu me casei com você porque achei que era o certo a se fazer, porque meus pais acreditavam que você era a pessoa certa. Mas agora eu vejo que tudo foi construído em cima de falsidades. Eu não consigo mais. Maria sentiu um tremor percorrer seu corpo. As palavras de Jonas eram como facadas em seu coração. Ela sabia que havia manipulado, mentido, enganado, mas nunca imaginou que a dor da verdade seria tão avassaladora. Você acha que eu não sinto isso também? Ela sussurrou, as lágrimas agora caindo livremente. Eu sei que cometi erros. Eu sei que fiz coisas horríveis. Mas eu fiz tudo isso porque eu só queria ser feliz. Eu queria ter algo que fosse meu. Você era tudo para mim, Jonas.
Você era o que eu queria. Jonas balançou a cabeça, sua expressão cheia de tristeza. Mas não era real, Maria. O que você queria era uma ideia, uma ilusão. E eu não posso viver assim. Eu não posso viver uma mentira. Ele se virou e saiu do quarto, deixando Maria sozinha. Ela caiu de joelhos, soluçando silenciosamente. Tudo o que havia feito, tudo o que havia conquistado, agora parecia tão vazio. Ela queria ser amada, queria ser valorizada, mas tudo o que conseguirá era destruir as pessoas ao seu redor e a si mesma. No decorrer dos meses seguintes, a relação entre Maria e Jonas apenas piorou. Jonas passou a dormir em um quarto separado, e os dois mal se falavam. Os pais de Jéssica, que antes confiavam plenamente em Maria, agora estavam distantes, após terem descoberto as verdades que sua mãe revelou. A casa, que um dia fora cheia de vida e alegria, estava agora tomada por um silêncio desconfortável e um peso invisível que sufocava a todos. Maria se via cada vez mais sozinha, consumida pela culpa e pelo arrependimento. Ela sabia que não poderia continuar assim. Um dia, enquanto estava sozinha na grande sala de estar, ela pegou uma garrafa de bebida e se sentou no sofá. Olhou ao redor, os móveis caros, as pinturas nas paredes, os objetos que simbolizavam tudo o que ela havia almejado. E então, percebeu que nada daquilo tinha valor. Nada daquilo a fazia feliz. Ela pegou um caderno velho, semelhante ao que sua mãe havia usado para expor suas mentiras, e começou a escrever. Escreveu sobre tudo, suas traições, suas manipulações, seus desejos egoístas. Escreveu sobre Jéssica, sobre como havia destruído a vida da única pessoa que realmente a considerava uma amiga. Escreveu sobre Jonas, sobre como o amava e como havia falhado em ser a mulher que ele merecia. Naquela noite, Maria tomou uma decisão. Ela não podia mais viver daquela maneira. Ela precisava de redenção, precisava tentar reparar o mal que havia causado, mesmo que isso significasse perder tudo. Na manhã seguinte, deixou a casa dos Albuquerque, sem olhar para trás. Não disse a Jonas para onde estava indo, não se despediu dos pais de Jéssica. Simplesmente partiu, levando apenas o caderno que havia escrito. Os anos se passaram, e Maria se transformou em Celeste. Ela deixou para trás a vida luxuosa, as mentiras, o passado. Passou a viver nas ruas, a conhecer o valor das pequenas coisas. Sem o peso do luxo e da falsidade, ela encontrou uma forma de paz. Ela ajudava aqueles que encontrava, dividia o pouco que tinha, tentando, de alguma forma, compensar os erros do passado. Celeste era vista pelas pessoas como uma velhinha bondosa, que sempre estava pronta para oferecer um sorriso, uma palavra de conforto. Mas, dentro de si, ela carregava o peso do que havia feito. Cada vez que ajudava alguém, sentia que talvez, aos poucos, pudesse se tornar digna de perdão. Mas a verdade sobre quem ela era, sobre o que havia feito, era algo que não podia compartilhar. Era um segredo que carregava sozinha, um segredo que a definia. Uma noite, enquanto estava deitada em seu canto sob a marquise, Celeste se viu lembrando mais uma vez do passado. Lembrou-se de Jéssica, de como ela havia sido boa para ela, de como havia confiado nela. Lembrou-se dos momentos felizes que tiveram quando eram apenas duas meninas, sonhando com o futuro, sem saber que aquele futuro a separaria de uma forma tão cruel. Lembrou-se de Jonas, do amor que um dia sentirá por ele, um amor que havia se transformado em uma obsessão destrutiva. Celeste fechou os olhos, e as lágrimas escorreram mais uma vez. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas podia escolher como viver o presente. E, naquele momento, decidiu que, enquanto tivesse forças, continuaria tentando ser uma pessoa melhor. Não importava se o mundo nunca soubesse quem ela realmente era. O importante era o que ela fazia agora, o amor que ela podia oferecer, a bondade que podia espalhar. Na manhã seguinte, Celeste acordou com o som de risadas de crianças. Abriu os olhos e viu um grupo de crianças brincando na calçada, correndo de um lado para o outro. Ela sorriu, sentindo um calor em seu coração. Pegou um pedaço de pão que tinha guardado e chamou uma das crianças. Ei, menino, quer um pedaço de pão? Perguntou ela, com um sorriso carinhoso. O garoto se aproximou, os olhos curiosos. Obrigado, senhora, disse ele, pegando o pão e saindo correndo para dividir com os amigos. Celeste observou a cena, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia.
Talvez ela nunca pudesse se redimir completamente. Talvez o passado sempre estivesse lá, assombrando-a. Mas, naquele momento, ela sabia que estava fazendo a coisa certa. E isso era o suficiente para seguir em frente. Os dias foram passando e, como fazia de tempos em tempos, Ana decidiu visitar a velha Dona Celeste nas ruas. Aquela senhorinha que, apesar de tudo, sempre a inspirou com sua bondade e sorriso acolhedor. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ana vinha correndo, o rosto pálido e o coração disparado. Ela mal conseguia recuperar o fôlego enquanto procurava por Celeste entre as vielas onde sabia que ela costumava ficar. Dona Celeste. Dona Celeste, que bom que eu a encontrei. Disse Ana, arfando, enquanto se aproximava da velhinha que estava sentada em seu cantinho habitual, enrolada em cobertores surrados. Dona Celeste ergueu os olhos, preocupada ao ver o estado de Ana. Ela tentou se levantar rapidamente, mas o corpo não acompanhava a urgência do momento. Mas o que aconteceu com você, meu anjo? Parece até que viu um fantasma. Disse Dona Celeste, a voz suave e preocupada. Ana olhou ao redor, tentando respirar fundo. Ela segurou as mãos de Dona Celeste, com os olhos cheios de urgência, disse: Venha comigo, Dona Celeste, por favor. É urgente. Dona Celeste franziu a testa, mas não fez mais perguntas. Lentamente, ela se apoiou na mão de Ana e começou a caminhar ao lado da jovem. O corpo de Celeste já não tinha a agilidade de outrora, seus passos eram curtos e cuidadosos, e o peso dos anos tornava a caminhada um desafio constante. Ana respeitou o ritmo da velha senhora, ajudando-a com cuidado, sem soltá-la em nenhum momento. Você está me preocupando, Ana. Para onde estamos indo? Perguntou Celeste, com a voz suave. Ana apenas sorriu, ainda sem revelar muito. Você vai entender quando chegarmos, Dona Celeste. Eu prometo que vai valer a pena. As duas continuaram a caminhar por mais alguns minutos, até que chegaram a uma casa modesta, mas muito bem cuidada. Ana abriu a porta com pressa, ajudando Dona Celeste a entrar. Ao atravessar a porta, Celeste parou de repente, seus olhos se arregalando ao ver uma figura familiar sentada na sala de estar. Era uma mulher idosa, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, vestida com roupas elegantes e joias delicadas que brilhavam à luz do dia. Seus olhos, porém, grandes e expressivos, eram o que mais chamava a atenção. Dona Celeste reconheceu aquele olhar imediatamente. Seu coração disparou, e sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Jéssica? É você? A outra mulher sorriu, um sorriso gentil e cheio de saudade. Sim, Maria Celeste. Sou eu. Faz muito tempo, não é? Dona Celeste levou a mão ao peito, sentindo o coração bater forte. As memórias voltaram como um vendaval, trazendo consigo a dor, a saudade e o arrependimento. Ela nunca imaginou que um dia reencontraria Jéssica, não depois de tudo que havia feito. Eu não acredito, sussurrou Celeste, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você me encontrou. Jéssica se levantou lentamente, caminhando até Celeste segurando suas mãos trêmulas. Foi difícil encontrar você, Maria Celeste. Mas eu nunca desisti. Eu sempre soube que um dia nos reencontraríamos. Disse Jéssica com seus olhos também marejados. Eu precisava te ver de novo. Celeste sentiu o peso da culpa apertar seu peito. O reencontro que tanto temera agora estava ali, diante dela. Ela olhou para Jéssica, com o rosto enrugado pela idade, e viu não apenas a mulher que havia traído, mas também a amiga que um dia amara como uma irmã. Jéssica, a voz de Celeste falhou. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que fiz a você. As lágrimas desceram silenciosamente pelo rosto de Celeste, e Jéssica apertou suas mãos com mais força, como se quisesse transmitir o calor e a esperança que trazia no coração. Não precisa pedir desculpas, Celeste. Isso já faz muito tempo. Eu já perdoei você há muitos anos. Eu não podia continuar minha vida com raiva ou ressentimento. Eu sempre quis te encontrar para que pudéssemos seguir em frente, disse Jéssica, sua voz cheia de ternura. Celeste balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo.
As palavras de Jéssica eram um alívio, mas também um lembrete da dor que ela havia causado. Ela sentia que não merecia aquele perdão, não depois de ter destruído a vida de sua amiga. Eu não mereço o seu perdão, Jéssica, murmurou Celeste, a voz embargada. Você sempre foi boa demais, e eu fui uma pessoa horrível. Fui egoísta, invejosa. Eu tomei tudo de você. Eu destruí sua vida. Jéssica tocou o rosto de Celeste, enxugando suas lágrimas com um carinho quase maternal. Você cometeu erros, sim, mas todos nós cometemos. Eu nunca quis que você vivesse com esse peso para sempre, Celeste. Eu também tive que me reconstruir, e hoje eu estou bem. Eu queria que você também pudesse encontrar paz, como eu encontrei. Ana, que havia ficado em silêncio durante todo o reencontro, observava a cena com os olhos arregalados. Ela conhecia Dona Celeste como uma mulher bondosa e altruísta, uma figura quase angelical que sempre ajudava a todos ao seu redor. E agora, ali na sua frente, ela via que Dona Celeste já havia sido a vilã de uma história. Era difícil acreditar que aquela velhinha doce e humilde havia sido a causadora de tanta dor. Eu nunca poderia imaginar, murmurou Ana, sem perceber que havia falado em voz alta. Celeste olhou para Ana, e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Eu fiz coisas terríveis no passado, minha querida. Coisas das quais me arrependo todos os dias. Mas a vida me deu uma segunda chance, e eu tentei ser uma pessoa melhor. Tentei ajudar quem pude, porque sabia que nunca poderia mudar o que fiz, mas podia escolher como viver o que restava da minha vida. Jéssica sentiu, segurando a mão de Ana e depois a de Celeste. E você conseguiu, Maria Celeste. Olhe para tudo que você fez. Você é uma mulher diferente hoje, e eu tenho muito orgulho de ver quem você se tornou. Celeste se permitiu sorrir. Era um sorriso triste, mas também havia ali uma fagulha de esperança. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que talvez pudesse se perdoar também. Jéssica havia perdoado, e talvez estivesse na hora de ela mesma tentar se redimir. As duas senhoras se sentaram no sofá, e Ana trouxe uma xícara de chá para cada uma. As mãos trêmulas de Celeste seguraram a xícara quente, e ela se sentiu envolta por uma paz que não sentia há muito tempo. Jéssica estava ali, ao seu lado, e pela primeira vez em mais de meio século, elas puderam conversar, relembrar e, finalmente, seguir em frente. O sol começava a se pôr, e a luz dourada entrava pelas janelas da casa. Celeste olhou para Jéssica, e uma nova esperança surgiu em seu coração. Talvez aquele reencontro fosse o começo de uma nova fase, uma fase de perdão, aceitação e, quem sabe, redenção. Ana observava as duas velhinhas, e seu coração se enchia de admiração. Se havia algo que aquela história lhe ensinava, era que todos têm a capacidade de mudar. Todos merecem uma segunda chance, e mesmo os corações mais feridos podem encontrar cura, desde que exista amor e compreensão. Naquele dia, Maria Celeste, que um dia fora a vilã da história, sentiu que talvez pudesse, finalmente, ser uma boa pessoa em outras histórias. E isso, para ela, era o suficiente. Alguns anos se passaram, e a vida seguiu seu curso. Os anos foram implacáveis, e o corpo de Jéssica foi ficando cada vez mais frágil. Agora, ela estava ali, sentada em frente a uma sepultura em um lindo cemitério. O céu estava azul, e o sol brilhava suavemente, aquecendo o ambiente. A grama ao redor era verde e bem cuidada, e flores coloridas adornavam as sepulturas ao redor. Jéssica se inclinou para a frente, com dificuldade, apoiando as mãos trêmulas sobre os joelhos. Olhou para a placa de mármore que trazia o nome de sua amiga, Maria Celeste. As lágrimas desceram silenciosamente pelo seu rosto enrugado. Ela tocou a sepultura com carinho, sentindo o frio do mármore sob seus dedos. Ah, Celeste, sussurrou Jéssica, a voz embargada. Eu sempre soube que você tinha um bom coração, mesmo quando se perdeu. E, no fim, você encontrou o seu caminho de volta. Você se tornou tudo aquilo que eu sabia que poderia ser. Jéssica fez uma pausa, respirando fundo. As lágrimas continuavam a escorrer, mas havia um sorriso em seus lábios, um sorriso cheio de saudade, mas também de gratidão. Eu espero que você esteja em paz agora, minha amiga. Você merece descansar depois de tudo o que passou, depois de tudo o que fez para ajudar os outros. Eu nunca deixei de te amar como uma irmã, e eu sei que um dia nos encontraremos de novo.
Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir a presença de Celeste ao seu lado, como se a amiga estivesse ali, sorrindo para ela. O vento soprou suavemente, balançando as folhas das árvores ao redor, e Jéssica sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Adeus, Celeste. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Obrigada por ter me ensinado o poder do perdão. Com dificuldade, Jéssica se levantou, sentindo o peso dos anos em seus ossos. Ela deu um último olhar para a sepultura antes de se virar e caminhar lentamente em direção à saída do cemitério. O coração estava triste pela perda, mas também estava cheio de paz. Ela sabia que Celeste finalmente havia encontrado o descanso que tanto merecia, e isso lhe trazia conforto. Enquanto se afastava, o sol brilhava por entre as árvores, iluminando o caminho de Jéssica. E, em seu coração, ela carregava a certeza de que a amizade e o amor sempre encontram um meio de sobreviver, mesmo diante das maiores adversidades. Porque, no fim, todos merecem uma segunda chance, e o perdão é o caminho para a verdadeira redenção. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.